Não, isso não existe. A palavra do homem não tem poder. A palavra do homem, a Bíblia diz que a sua boca pecador, é como um sepulcro aberto, e da sua língua sai veneno. Você fala mentira, você não cumpre as suas promessas, você não é como Deus. Jesus, ele diz assim: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Jesus é a verdade, e nós às vezes mentimos. Tem crentes que vivem numa vida de mentira, tem crentes que falam e não cumprem. Então, meu querido, a sua palavra não tem poder nenhum, é a palavra de Deus. Antes de ir para o vídeo, se inscreva-se no canal, dê o seu like, ative o sininho, compartilhe com seus amigos e familiares, para que possamos levar o verdadeiro evangelho. Salmo 138, apenas um verso de número 2. Salmo 138, 2, diz assim: eu me inclinarei para o teu santo templo e louvarei o teu nome, por causa do teu amor e por causa da tua fidelidade, pois engrandecestes acima de todas as coisas o teu nome e a tua palavra. Amém? Vamos orar pela essa palavra, amém? Deus é poderoso, infinitamente poderoso, que como Ele pode colocar o coronavírus, Ele pode tirar essa peste. Deus é onipotente, Deus é todo poderoso, e eu me alegro em falar desse Deus. É esse Deus que eu sirvo, um Deus poderoso, onipotente, que o tamanho do seu poder é infinito. E eu vou focar na sua onipotência. Porém, a onipotência, Deus é tão poderoso que apenas a palavra de Deus, a sua palavra, tem poder de fazer tamanhas coisas que você não tem noção, por conta da sua onipotência. O poder de uma palavra de Deus, apenas uma palavra de Deus, pode criar o universo. Preste atenção. Deus, Ele é infinitamente poderoso, e eu vou dar alguns exemplos do seu poder através da sua palavra. Esse é o tema, o poder da palavra de Deus, amém? Preste atenção. A Bíblia começa já em Gênesis 1:3, Deus dizendo: haja luz, e houve luz. Pelo poder da palavra de Deus, apenas uma palavra, Ele diz: haja, e houve. Ele diz: haja luz, e houve luz. Pelo poder de um simples verbo, pelo poder de uma simples palavra, Deus criou a luz. A Bíblia diz em Salmos 33:6 assim: mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus e os corpos celestes, pelo sopro da sua boca. Deus é todo poderoso, que a sua palavra excede a sua onipotência. Pelo sopro da sua boca, Ele criou todos os corpos celestes, por um sopro. Oh, meu querido, eu não vou entrar nesse termo, mas você acha que Deus não é capaz de tirar esse coronavírus? Pelo um sopro da boca de Deus, pelo simples sopro, foi criado todas as galáxias. Para você entender, preste atenção, as galáxias, o universo, a ciência diz que é infinito. Não tem como você descrever a galáxia, é infinita. A ciência diz que tinha, da onde surgiu, no Big Bang, eles acreditam assim, que tinha um cisco branco. E esse cisco branco estava contido todo o universo nesse cisco branco. E nesse cisco branco, do nada, ele explodiu, ele esquentou. E nisso houve um grande poder de uma luz
de uma luz branca. E aí os universos foram se espalhando, se expandindo. Se você estudar a Lua, ela vai se afastando da Terra a cada tempo que passa, porque o universo ainda está em expansão, se expandindo. Dentro desse universo existem bilhões e bilhões de galáxias. Nós estamos em uma galáxia. Olha o tamanho da Via Láctea. Existem diversas galáxias, bilhões de galáxias. E um sopro de Deus fez com que tudo isso existisse. Muitos dizem que o Big Bang é o raio de luz. Eu acredito que quando Deus diz, haja luz, pelo poder da sua palavra, foi criado tudo. Deus, por um sopro, Ele criou tudo. A onipotência desse Deus, o poder desse Deus. E o que eu enfatizo, um poder da sua palavra. Pelo poder de uma palavra, Deus criou tudo. Eu não vou entrar nesse mérito, mas a Bíblia diz que Deus é todo poderoso, que na palma da sua mão cabe todos os oceanos, que as nuvens servem como poeira dos seus pés. Deus é todo poderoso. A Bíblia diz que Deus é a verdade. Salmos 119, 160 diz assim: a verdade é a essência da tua palavra, e todas as tuas justas ordenanças são eternas. A Bíblia diz que Deus, além da sua palavra ser toda poderosa, a sua palavra transcende a verdade. A palavra de Deus é só a verdade. A palavra de Deus é a verdade. E a palavra, a verdade, a Bíblia diz que a verdade é Jesus. A palavra de Deus é a verdade e a verdade é Jesus. Agora eu consigo entender melhor quando João, ele começa a sua carta dizendo, ele era o verbo e o verbo estava com ele. Por quê? Porque Jesus era o verbo. Jesus é a palavra. E a palavra de Deus é Jesus. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a Bíblia diz o quê? A verdade é a essência da sua palavra. João 1:1, no princípio era aquele que era a palavra e estava com Deus e era Deus. É um pouco confuso, mas glórias a Deus. Jesus era a própria palavra de Deus. Ele era o verbo vivo. Ele, além da palavra, o verbo, ele era a verdade. E Jesus era a palavra, como diz João 1:1. E Jesus, ele se declara a palavra viva. E Jesus, a Bíblia diz que ele era a palavra, estava com Deus, sendo Deus. E o que me choca é que Jesus veio na terra, ele é Deus. E ele sendo Deus, a sua palavra continua tendo poder. A palavra de Deus. Por exemplo, Deus sendo Jesus, Jesus sendo Deus, tem poder ainda na sua palavra. E Jesus aqui, quando ele veio, ele evidenciou isso. Como eu já disse, eu sabia que mar e tempestade tinham braço, mas eu não sabia que tempestade e mar tinham ouvido. Jesus, ele vem na terra e está vendo ali a tempestade, os discípulos ali acordando o mestre, com medo da tempestade. Jesus diz e levanta, acalma-te, ó mar, acalma-te, ó vento. E esse simples poder, na verdade, essa simples palavra teve um grande poder de o mar e a tempestade acalmar. O poder da palavra de Deus, o poder da palavra de Jesus é tão grande, que quando ele vai no cemitério, ele diz, Lázaro, saia para fora. E não é que Lázaro saiu? Ele não podia falar morto, senão o cemitério inteiro saía. Ele falou, Lázaro, saia para fora. O poder da palavra de Jesus fez com que o morto ressuscitasse, que estava há 4 dias morto. A palavra de Deus é tão poderosa que pela sua palavra ele executou milagres. Pela sua palavra ele expulsou demônios. Então
A palavra de Deus é poderosa, ela é demandada pela sua onipotência. Está entendendo o que eu quero falar? Se só a palavra de Deus é poderosa, é um Deus totalmente onipotente. Um simples sopro de Deus criou todos os universos, as galáxias. E a Bíblia diz assim, que tudo passará, menos as palavras de Deus. E o que acontece hoje? Hoje nas igrejas, preste atenção. No século XX, mais ou menos 1930, nasce Kennedy Reagan. Ele executa o seu ministério aproximadamente de 1970, 1940, falece em 2002, 2003, se eu não me engano. Kennedy Reagan é conhecido pelo homem que inventou a confissão positiva, palavra positiva. E o que significa isso? A palavra positiva hoje é onde a maioria das igrejas pegam. Eles param, levantam a mão e diz: eu profetizo. Levantam a mão e diz: é decretado a sua vitória. Eles tiram isso de Provérbios. Eles tiram isso também de Ezequiel. Quando Ezequiel profetiza a palavra, eles falam: como Ezequiel profetizou, eu profetizo. Eles param na frente de um lugar e falam: eu profetizo a vitória, eu decreto a bênção, eu decreto a cura. Não, querido, eu vou além, isso não tem poder nenhum. Não tem poder nenhum. Confissão positiva, sabe disso, da onde isso vem? Isso vem do gnosticismo. Parar um lugar e decretar que aquilo vai dar certo. Não, isso não existe. A palavra do homem não tem poder. A palavra do homem, a Bíblia diz que a sua boca pecador, é como um sepulcro aberto, e da sua língua sai veneno. Não tem como. Preste atenção. Quando Ezequiel vai profetizar ali, como o pastor diz várias vezes também, ele profetiza o quê? A palavra de Deus. Pelo poder da palavra de Deus, os ossos ressuscitam. Os ossos, eles ganham carne, corpo e ressuscitam. Pelo poder dessa palavra de Deus, não o poder da sua palavra. A sua palavra não tem poder nenhum. Não tem poder a sua palavra. Sabe por quê, meu querido? A sua palavra, ela falha. Você fala mentira. Você não cumpre as suas promessas. Você não é como Deus. Deus, Jesus, ele diz assim: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Jesus é a verdade e nós às vezes mentimos. Tem crentes que vivem numa vida de mentira. Tem crentes que falam e não cumprem. Então, meu querido, a sua palavra não tem poder nenhum. É a palavra de Deus. Eu vi o pregador, muitos viram o Vitor Azevedo falando que Deus não é poderoso para tirar esse coronavírus. Mas ele vai lá e decreta a bênção, decreta a vitória. Não, querido, a sua palavra não vale de nada. O que vale, o que demanda é a palavra de Deus. Não existe isso, você profetizar para ser feliz. Eles fazem o quê? Eu com meus olhos vi o bispo da Universal, ele chegando e falando assim: olha, a gente não vai orar mais para Deus fazer a vontade dele. A gente vai orar para Deus fazer a nossa vontade. Porque se eu falar que Deus vai fazer a vontade dele, ele não vai fazer, vai fazer a minha vontade. O R.R. Soares disse, eu vi, ele pegando no programa da TV e falou: ó, quando você for lá, você tem que botar Deus na parede, viu? Você põe Deus na parede e manda ele determinar a sua vitória, a sua bênção. Meu querido, não é assim. Você não tem poder nenhum da sua palavra. Porque a sua palavra sai mentira, sai corrupção. Tem crentes que falam palavrões. A sua palavra é pecadora, só sai pecado. É um sepulcro aberto, como diz a Bíblia. Então eu quero te mostrar que o quê? O que vale não é a sua palavra, é a poderosa palavra de Deus. Eles abrem o quê? A Bíblia, a palavra de Deus. Eu vou chegar lá. Eles abrem a Bíblia, a palavra de Deus. Abrem por abrir. Tem pessoas que nem abrem. E chegam falando assim: eis que Deus manda te dizer que você vai ter um carro, vai ter o dinheiro, vai ter a mulher, o bem. Eu profetizo que Deus... E eu conheço, pastor, eu já fui desse meio, já tinha um rapaz que profetizava, que falava assim, ó, ele vai fazer assim:
Você tem um carro, irmão? Não tem, então Deus vai te dar um. Aí se você falar, você tem um carro? Tenho, então Deus vai te dar um novo. Você tem um emprego? Não, não tenho, então Deus vai te dar um emprego. Você não tem, você tem emprego? Não, tenho, então você vai subir de cargo. É assim que funciona. A palavra do homem não tem poder. O que tem poder é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que tem poder. Assim que surgem muitas decepções ministeriais. Sabia? As maiorias dos povos que se desviaram, os ateus, os católicos, agora que foram para a Umbanda, para o Espiritismo, deturpam o Evangelho por causa deles, por causa que eles profetizam coisas que nunca existiu. Eu declaro aqui que vai dar tudo certo. Profetizaram que o meu pai ia conseguir viver, e aí? A palavra não tem poder do homem, não tem poder. É por isso que muitas pessoas se desviam. É por isso. Então, ou seja, as revelações humanas têm que ser voltadas às Escrituras. Você vai entender o que eu quero dizer. Então, o primeiro ponto, então, para eu acabar agora, a pregação é rápida. O primeiro ponto é que Deus, Ele tem todo o poder, Ele é onipotente. E um ato é a sua palavra que demanda a sua onipotência. A palavra de Deus é toda poderosa. E agora para você entender, a palavra de Deus é poderosa. A palavra de Deus é poderosa. Não a minha, não a sua. A palavra de Deus. Por quê? Porque você mente, porque você fala e não cumpre, porque você não cumpre. Eclesiastes diz que ai de você que não cumpre os seus votos. Não tarda a cumprir, você que cumpre, faz algum voto com Deus. Essa é a sua palavra, pecadora. Então, hoje, muitas pessoas são confusas. Onde eu encontro a palavra de Deus? Eu encontro a palavra de Deus numa revelação? Eu encontro hoje aonde a palavra de Deus? Porque antigamente Deus aparecia para o povo. Deus foi cara a cara com Paulo. Moisés, ele foi mais atrevido, ele viu a sombra de Deus. Deus aparecia numa nuvem de fogo e guiava o povo. Deus face a face falava com o povo. Deus usava profetas, e profetas ouviam nitidamente a voz de Deus. Salomão, ele ouviu nitidamente a voz de Deus quando Deus disse para Salomão: o que tu queres? E Salomão diz: me dê sabedoria. Então antigamente o povo ouvia a voz de Deus. E agora, onde está a voz de Deus? É encontrada em revelações na igreja? Não. É encontrada na boca do sapo? Não. É encontrada no espiritismo? Não. É encontrada em Maria, no catolicismo? Não. Onde é encontrada? Em templos que muitos são guiados pela boca dos religiosos? Não. Onde está a palavra de Deus? Está na quinta sola da reforma protestante. Está na sola escritura. A palavra de Deus está somente contida nas Escrituras. Você tem que entender a suficiência bíblica, que muitas pessoas não entendem. A palavra de Deus diz que toda a Escritura é pronta para ensinar, para redarguir, e toda a Escritura é divinamente inspirada. Isso aqui, o que está contido aqui, é a palavra de Deus. Você não precisa ir correr atrás de revelação do homem. Aqui está a revelação de Deus. Deus revelou através das Escrituras. E eu vou além. Se você vai lá e não tiver contido nas Escrituras, sai de lá. Porque Gálatas 1:8 diz: se um anjo do céu aparecer para você, um anjo do céu, um demônio, qualquer pessoa que for, ou eu mesmo, apóstolo Paulo, falar algo que não seja da Escritura, anátema, que significa amaldiçoado.
cortai o anátema. Sai de lá. Onde está a palavra de Deus hoje poderosa? Está contida no Evangelho. Preste atenção, você entendeu que a palavra de Deus é poderosa para criar o universo. Agora a palavra de Deus, ela vai um pouco mais além de criar o universo. Sabe o que ela faz? Quando Deus ele cria o universo está vazio. Não tem pecado no universo. Deus criou do nada. Os estudiosos dizem, eu nem sei falar direito, acho que é ex nihilo em grego, que significa do nada tu criastes tudo. Agora, mais difícil ainda, a palavra de Deus, ela vai além. Paulo ele descreve, preste atenção, Paulo descreve assim: a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo, tem poder para salvar. Por que salvar pode ser mais difícil até para Deus do que criar o universo? Quando Deus cria o universo do nada, do ex nihilo. Deus cria o universo, nada existe. Agora, preste atenção, um Deus 3 vezes santo, um dos maiores atributos de Deus é santo. Onde Ele está é santo, onde Ele pisa é santo, o céu é santo. O mesmo poder da palavra de Deus tem para botar um pecador, é muito poder que Deus excede. Porém, esse poder está contido na onde? Na onde que você pecador pode estar? No céu, pelo poder do Evangelho, pelo poder da palavra de Deus. Por isso que Paulo diz, não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque no Evangelho, nessas palavras, há poder para a salvação de todos aqueles que nele crê. Amém? John Wesley, ele conheceu a salvação, deu sentido à sua fé através da carta aos Romanos. Agostinho de Hipona se converteu à carta aos Romanos. Martinho Lutero se converteu ao ler a carta aos Romanos também. Tudo isso está contido na onde? Na palavra de Deus. Porque hoje em dia é trocado os valores. Eu te mostrei um Deus todo-poderoso, um Deus onipotente, que tem poder para tudo. E as pessoas vão lá e dão mais crédito à palavra do homem do que à palavra de Deus. Amém? Então que nós possamos ficar firmes e fortes, porque Deus é todo poderoso. Amém? Você que entendeu a palavra de Deus, tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo.